Ei, Seja vai. bem-vinda ao nosso canal Diário Emocional. Essa é a Mari. Bom, a Mari, gente, ela é youtuber, né? Eu conheci ela num grupo de youtubers, né? Onde nós conversamos diversos assuntos, trocamos dicas. Ela também, além de youtuber, é cuidadora lá na Itália, né, Mari? E hoje a gente começou, né? A gente, na verdade, está inaugurando, né, o de mulher para mulher, né? Que é serão os nossos episódios de histórias apenas femininas. Vamos trocar experiências, né, Mari? Onde cada mulher vai contar um pouquinho da sua história, vai poder passar um pouquinho das suas experiências e alertar outras mulheres também para que não ocorram, né, com elas o que infelizmente aconteceu conosco, né, Mari? Bom, Mari, eu gostaria de saber, Mari, primeiramente, o que te levou para a Itália, tá? Antes da gente começar toda a nossa entrevista. E gostaria de saber se é algo que você gostaria de pontuar antes da gente iniciar também. Primeiramente, Thalita, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, né? Inaugurando o seu episódio de Mulher para Mulher, de verdade, para contar um pouco da minha história, pelo qual eu te contei aí por cima, e ajudar outras mulheres, talvez, a não cair naquilo que a gente já caiu. Se a gente puder ajudar, já é um grande passo. Bom, eu vou me apresentar. Eu me chamo Mariana, né? Tenho 32 anos, moro na Itália, sou cuidador de idoso, agora é YouTube, e assim, várias coisas, né? Minha formação é gestora ambiental, e assim vai. Sou uma menina que me fez vir para a Itália. O que me fez vir para a Itália? Aventura. Eu quis mudar, quis crescer, quis algo melhor que talvez eu não estava conseguindo ali na minha região, eu queria algo melhor para mim. Então eu vi a oportunidade, eu agarrei e não larguei e vim. E aqui eu estou, correndo atrás dos meus sonhos, correndo atrás dos meus objetivos. Muito bom, Mari. Bom, você sabe que você me inspirou, né, a criar esse novo canal. A Mari, gente, ela tem um canal maravilhoso chamado Conexões Reais. Então, eu peço que vocês também vão lá dar uma olhadinha, se inscrevam no canal dela, assistam os vídeos dela. É cheio de conteúdo, é muito bom de verdade. Eu super indico para vocês. E hoje ela veio aqui inaugurar, o que é um prazer imenso, porque ela foi a responsável pela criação também desse canal, né? Porque é muito bacana quando uma mulher ela inspira outra mulher a ponto dessa mulher querer também, de uma certa forma, seguir por aquele caminho, né? Então eu quero te Ai, não agradecer, de exagerar, fico verdade. feliz. Ela é É a segunda que maravilhosa, eu gente. inspirei, é a segunda, então eu tô feliz por isso. Bênção, graças a Deus, que venham muitas mais, né, Mari? Eu Amém. acho que tudo aquilo que é bom, ele tem que servir como incentivo. E eu acho muito legal a gente assumir, falar, olha, eu me inspirei em fulana de tal, porque isso mostra para outras mulheres que isso não é inveja, e sim inspiração, que a gente olha para a pessoa e fala, poxa, que legal, eu quero fazer algo parecido, né? Claro que não vai Com ser totalmente certeza. igual. Cada um com a sua. Sim, claro, mas só de ser algo parecido, eu acredito que já agregue bastante, porque será mais de um canal passando aí experiências, né? Cada um do seu jeitinho. E é muito bacana ter você aqui hoje. E agora, Mari, nós vamos começar com os nossos assuntos polêmicos, tá? Eu quero te dizer que você fique à vontade para pular qualquer tipo de pergunta que eu te fizer aqui. A Mari, ela já recebeu, claro, né, ali uma espécie de script do que seria passado para ela, claro, porque a gente entende também que a mulher, ela tem o direito de dizer não, então isso é algo que vai ser muito respeitado, tá, nesse canal, principalmente nos episódios do De Mulher para Mulher, porque a gente entende que às vezes tem coisas que a gente quer ainda se curar para depois passar adiante. Então, eu quero que você Sim, fique extremamente à vontade para pular qualquer pergunta, tá bom, Mari? tenho. Não, tá tranquilo. Então vamos lá começar. Eu quero, Mari, que você nos conte uma experiência sua que você acha importante que sirva de aprendizado para outras mulheres, algo que você passou, de repente, ou que você gostou muito e que você gostaria que outras mulheres passassem também por isso, ou algo muito ruim que você não gostaria de forma alguma que ninguém tivesse essa experiência. Conta pra gente.
Tá. Antes de eu contar a minha experiência, eu quero, assim, falar para todos vocês que eu fico muito feliz de saber que eu estou sendo inspirações para outras mulheres, e eu fico realmente feliz de saber disso. Você é a segunda que fala que eu motivei, né, embora eu fico mais feliz ainda porque eu não conheço presencialmente, então isso para mim é uma resposta daquilo que Deus está fazendo na minha vida. Por quê? Desde que eu decidi ser pública, a minha intenção é ser pública para o bem, inspirar as pessoas para o bem. Então eu estou muito feliz Sim, por isso. A bacana. experiência que eu vivi boa, que eu gostaria que todo mundo vivesse, é cambiar de vida. Desculpa se às vezes eu mudo as palavras, tá, gente? Não é intencional, não é intencional, eu já digo desde já. Dá licença, Eh, nota. mas não quer ser esse tronco mesmo. Mas assim, eu queria que todo mundo eu vou falar um pouco assim, eu sou o tipo de pessoa que eu quero que todo mundo saia do seu comodismo e viva o melhor. Eu quero que todo mundo viaje, eu quero que todo mundo come bem, eu quero que todo mundo se veste bem, eu quero que todo mundo se fale bem, se comporte de uma maneira mais assim como eu comporto. E é errado? Talvez sim, porque é o meu jeito de ser. Mas aí por que que eu falo que é uma coisa boa? Porque eu viajei para vários lugares, eu conheci outras culturas. Então, assim, o que que eu vim de bom que eu passaria para as mulheres ou para qualquer ser humano? Viagem, comem bem, vestam bem, andam com pessoas que vão evoluir você, pessoas que vão te ajudar. A Mariana, em 2019, ela era assim, né? Antes da pandemia. Só que na pandemia, 2019, assim, perdão, antes da pandemia não, bem antes da pandemia, dois anos antes da pandemia, a Mariana era essa pessoa, alegre, sorridente e tudo mais. Mas infelizmente, a vida ela trouxe para ela um peso, assim, uma rasteira. A vida levou o irmão dela. Eu perdi o meu irmão. E quando eu perdi o meu irmão, é um chão para qualquer um, que minha mãe estava perdendo. Hoje minha mãe perdeu 3 filhos, né, ali ela estava perdendo o segundo, do mesmo jeito, então um chão. Aí nós retorna para o Brasil, pega minha mãe, traz minha mãe para cá, para poder fugir do luto. Isso eu não gostaria que ninguém passasse essa experiência, da perda do luto. E viemos para cá e ficamos na pandemia, e a Mariana ela começou a ficar muito triste, e triste mesmo por só trabalhando para esquecer a dor. Eu não passei pelo período do luto. Eu fugi o período do luto. Então, a experiência ruim que eu vivi, Thalita, que eu não quero que ninguém viva, que eu sei que é impossível, que todo mundo vai viver essa experiência, é a perda de um ente querido, você estando longe do seu país. Porque eu recebi era meia-noite, quase 1 hora da manhã, a ligação, e a ligação foi: seu irmão não está aqui mais, seu irmão morreu. Eu estava dormindo para ir trabalhar. Desespero, eu e minha outra irmã pega o avião, corre e vai para o Brasil, horas e horas viajando para chegar no Brasil. Então, assim, é uma coisa que eu não desejo, e essa aconteceu comigo 2 vezes. As 2 vezes. A primeira, meu irmão morreu, eu estava aqui, e a segunda, agora 7 de outubro, há 2 anos atrás, aconteceu de novo com o mesmo irmão. Então é uma dor que eu não desejo para ninguém passar. Certo, Mari. Você falou a respeito de alguns de viagens, né, que você é uma pessoa que gosta muito de viajar, conhecer lugares. Eu gostaria de saber quais países você já se aventurou aí conhecendo, a cultura, né, o que você já conheceu aí fora do Brasil. Agora, é até meio polêmico, eu já até falei nas minhas stories, porque as pessoas me perguntaram: "Qual o lugar que você mais gostou?". Gente, igual, eu conheço a Itália praticamente quase toda. Conheci Portugal, conheci a França, conheci, Grécia, né, aquele Atenas, aí conheci também, Amsterdã, então, tipo assim, eu girei um pouquinho. Qual lugar que eu mais gostei, assim, de todos? É a Grécia e a Itália. Fica a dica aí, hein, pessoal. Quando quiser conhecer algum país, já sabemos para onde ir. Exato. E assim, Mari, agora nós vamos entrar em um assunto um pouquinho mais polêmico, tá? Meu Deus.
Assunto relacionamento, Você Mari. sabe, eu sou libriana, né, você sabe, né, eu não gosto de po Vamos eu não lá. gosto de polêmica, eu sou libriana, libriano não gosta disso, libriano gosta de Só um harmonia. pouquinho. Então, Mari, assim, nós sabemos e entendemos que toda mulher, pelo menos 80%, tem alguma história ali, vamos se dizer, traumática ou algo que ensinou bastante a ponto dela não passar por aquela tempestade novamente. Eu gostaria de saber se na sua vida você já teve alguma dessas histórias, como foi para você, como você na época reagiu e como você lida hoje em relação a isso? Tinha que ter essa, né, amiga? Não, e olha que eu vi o script, mas eu não imaginei que gente, quando você gente, a minha risada é assim mesmo, Ela tá rindo de nervoso, gente, tô rindo de ignore. nervoso. Tá, Lídia, eu já, Já? já Conte um tive. pouquinho pra gente como foi, como é hoje. E eu vou entrar assim, vou tentar ser o mais claro possível. Quando a pandemia teve tudo, eu retornei para o Brasil, eu comecei a trabalhar no Brasil e fazer minhas coisas, você trabalha, né, e tudo mais. Igual eu falei pra você, eu não passei pelo período do luto, então sua cabeça fica mil coisas, muitas emoções que você faz dentro de você que você nem entende. Eh, eu sou uma pessoa meio chata, não, eu sou 100% chata. A realidade é essa, eu sou chata, eu não tiro isso. E assim, eu falava com a minha irmã assim: "Não, eu nunca vou me apaixonar", porque até então eu não tinha me apaixonado. Sério mesmo, até então eu não tinha me apaixonado. E por eu ser uma pessoa muito, assim, estudiosa, correndo atrás, lutando, porque gostar disso, gostar de viajar, aquela coisa de eu não me entregava, eu era mais ali: "Não, vou estudar, vou fazer sucesso, vou se tornar uma mulher in". Beleza, se passa um tempo, abro meu restaurante, eu conheço uma pessoa. E por incrível que pareça, eu achei aquela pessoa muito bonita. Não s não me pergunta, me Parei, eu juro. Gente, eu tô deixa rindo, eu terminar de contar. porque não tem Gente, como eu não ri rir, da cara mas da Thalita, não conta. tem como você não rir da cara da Thalita. Eu me apaixonei por ele 100%. Eu vi ele e, assim, não me apaixonei quando eu vi ele, na hora que eu vi eu falei assim: "Nossa, que negro bonito", porque eu achei ele um negro bonito. Thalita, você tá rindo, aí eu não Parei. consigo. Para de rir. E aí, eu achei ele um negro bonito, charmoso, più que altro, um negro bem charmoso e tal. E aí, assim, eu me encantei, aí eu comentei com a colega que a gente se conhecia: "Nossa, que cara bonito, eu acho ele bonito e tal, bonito", essas coisas assim. Aí eu ficava, eu falava assim, eu ficava. E nessa, eu ficava, acabou que ela comentou com ele e tal, ele me seguiu nas redes sociais, a gente se trocou, a gente começou a conversar. Conversa vai, conversa vem, aí depois aí na hora que a gente estava se conhecendo, eu fiquei sabendo que ele já estava com outra pessoa, e eu fui pus as coisas a carta na manga e falei: "Não, se você tá com essa pessoa, você pode ficar, porque eu tenho que me escolher, ou eu ou ela". Beleza, aí ele escolheu eu, a gente começou a ter um relacionamento. Até então tudo parecia muito bom no relacionamento, porque a gente tinha uma química mesmo, a gente tinha uma sintonia legal, eu fui muito parceira dele, disso, assim, eu não posso falar que eu não fui, porque eu fui muito parceira, mas eu errei também numa coisa, isso eu não posso deixar de falar, porque eu errei no momento em que ele tem 2 filhos com 2 mulheres diferentes, e eu errei no momento que eu não cheguei para minha mãe, na verdade, e não falei assim: "Mãe, ele tem 2 filhos de 2 mulheres diferentes". Só falei que ele tinha filho, não expliquei a situação. E um certo dia, a minha mãe encontrou com ele na rua, perguntou para ele e ele explicou sem eu falar. Minha mãe ficou: "Você não sabia?", tipo assim, deveria já saber antes. E Uhum. aí, realmente ele ficou chateado, justo, porque a partir do momento que eu aceitei ele com filho, eu deveria já ter falado pra todos: "Sim, tem filhos de 2 mães separadas, tudo", que eu deveria ter feito ali foi o meu único erro que eu tive. Esse foi meu erro. Por que hoje eu falo que esse foi meu erro? Porque por muito tempo, até há 1 ano atrás, dizemos, eu carregava a culpa de que foi culpa minha de ter abandonado e largado a mão dele.
Eu achava que foi culpa minha de ter deixado ele, que hoje a situação do jeito que tá é culpa minha. Eu carreguei esse peso dentro de mim. Mas enfim, passou-se um tempo, ele começou a ficar estranho, que é isso que as mulheres não percebem, gente. É isso que as mulheres não percebem e a gente demora a perceber. Ele começou a ficar estranho, não respondia mais, começou a ficar estranho. E por mais que tipo assim, por mais que as pessoas falam: "Ah, ele é mulherengo, mulherengo, mulherengo", eu até então tinha uma alta confiança em mim muito grande. Eu nunca vou esquecer de um dia que ele chegou perto de mim, a mesma menina que ele tinha deixado para ficar comigo. Eu fiquei muito mal, ele negou justamente, mas depois, com o tempo aí eu acabei, ele acabou confessando, e aí eu acabei perdoando, que todo mundo falou assim: "Merece uma segunda chance". Beleza. Na segunda vez, ô Thalita, passou-se um tempo, a gente começou a desconfiança vem, e aí a desconfiança vem, você não confia mais. Você quer confiar, você não confia. E aí ele voltou, nós voltamos e tudo, tentamos andar em frente. "Ah, Mariana, o que que você fez?" Eu continuei sendo parceira. Eu continuei fazendo planos, eu continuei segurando na mão. Eu fiz o papel que eu tinha que ser feito, que eu acho que tinha que ser feito. Eu tinha obrigação? Não, talvez não, mas eu achava que se eu queria algo com ele, e queria que ele crescesse, porque qual era o meu problema maior? É que eu queria que ele crescesse. Eu queria que ele fosse alvo para frente, que ele voasse e que ele levasse os filhos para voar. Eu queria não, eu quero ainda, porque eu não de hoje eu falo que eu sou curada, eu não quero mal, eu desejo que ele cresça e que ele que mude a vida. Mas na época que eu estava fazendo isso, eu queria de qualquer jeito, então eu fazia de tudo. Ok. E aí a gente uma vez brigou de novo pela segunda vez por causa disso, da traição. Aí ali eu fui decidir realmente. E aí eu retornei pra Itália. Quando eu retornei pra Itália, não me pergunta, porque também até hoje eu fico tentando entender como. Eu deixei de novo ele entrar na minha vida, e ali ele entrou na minha vida que foi a pior, assim, foi uma traição muito grande, porque quando ele entrou na minha vida, Thalita, eu deixei ele entrar de novo, e ali a gente fez diversos planos, diversos. E a gente abriu um comércio junto. Ele deu a moto dele, e eu dei tudo aquilo que eu tinha, dei. E ali, mais uma vez, eu descobri a traição, que ele estava me traindo de novo. E nesse momento eu estava cuidando dos meus idosos, o meu celular caiu no chão, eu fiquei com as perna bamba, eu chorava, porque eu não podia acreditar que eu me senti trouxa e besta por pensar: "Pela terceira vez, Mariana? Pela terceira vez você permitiu que isso acontecesse com você, Mariana?" E aí eu falei assim: "Eu mereci que isso me acontecesse". Eu comecei a me autoculpar, eu mereço, porque como eu posso permitir que pela terceira vez ou pela quarta vez, que eu não sei quantas traições foram, né, eu permiti que isso acontecesse. E aí nós discutimos, ele negou, só que depois com o tempo acabou confessando, nós discutimos, e no fim das contas foi. Ele ficou com as coisas. E você curtiu. Que ódio. Gente do Foi céu. isso. Eu com nada, ao contrário, eu fiquei com acima do peso, chorando, lamentando, gritando, xingando, até que um ponto chegou que eu abri mão. Eu abri mão de tudo, resolvi perdoar, porque estava me consumindo e me corroendo por dentro. Então, Entendi. assim, é fácil? Não. E eu escutei muitas pessoas falando comigo: "Você não é a primeira e nem a última". Mas eu espero que através da minha história eu seja, assim, a última de alguém, que alguém escuta e não caia nisso. "Ah, ele é uma pessoa ruim?" Eu não diria que é uma pessoa ruim, uma pessoa maldosa de que vai lá e matou, fez algo não, não. É simplesmente é uma pessoa que um menino, dizemos que é uma pessoa que não amadureceu, porque um homem maduro não faria isso. Certo. Então, assim, foi dolorido. Eu chorei muito, muito, muita terapia, muita terapia. Áudio de terapia. É um balde de terapia. Eu gritei contra Deus, eu questionei a Deus, e eu me perguntei: "O "Que que eu fiz de errado para merecer isso que ele fez comigo?".
Eu me perguntei há um não há 1 ano, Thalita, dizemos sim, há 1 ano atrás, eu me culpava ainda. Achava que a culpa era minha, por ele ter feito isso. E por que você exatamente você se culpava? Pela questão de você ter dado uma nova chance ou só pelo simples fato de não ter, aberto para as pessoas e ele ter usado isso de forma negativa contra você, alegando que você não assim, tinha vergonha dele, vamos se dizer assim, pelo comportamento do passado? Aí que tá, se for pra analisar, eu vou ser sin eu nunca tive vergonha dele. Deveria, né? Pare é sério, eu juro, agora Eu posso continuar? Amém. Não, eu nunca tive prossiga. vergonha dele. Eu caminhava com ele, sim, de mão dada, ele ia me buscar lá de bicicleta, eu a Thalita tá querendo rir, gente, não dá, é sério, isso aqui é pra ajudar as mulheres, Thalita. Mas não, eu nunca tive vergonha dele, eu não tinha vergonha dos filhos dele, eu não tive mesmo, esse tipo de vergonha eu não tive, vou ser sincera pra você. Eu saía com ele normal, assumi o relacionamento nas redes sociais, assumi, era um relacionamento, eu aceitei ele e tudo. Eu errei naquela parte que eu te falei que eu errei. Mas onde eu me senti a culpa? Eu me senti a culpa por eu falar, pensar o seguinte: "Bom, eu tenho um pouco de mais equilíbrio, eu tenho um pouco mais de tipo assim, de noção do que pra mim é bom, que hoje eu aprendi, o que é bom pra mim talvez não é bom pra você", entendeu? Eu vou dar um exemplo, eu odeio funk. Quem me vê já sabe, olha pra minha cara vai saber que eu detesto funk. Quem me olha fala assim: "Eu odeio funk". E realmente mas o funk pra mim não é bom, mas o funk pode ser bom pra você, Sim. entendeu? Eu amo Andrea Bocelli, eu amo música um pouco clássica, um blues, um jazz, mas o que é bom pra mim pode ser que não seja bom pra você. E eu queria impor pra ele o que era bom pra mim, que era o seguinte, é viver uma vida de 2, tipo assim, casar, construir família, pôr os filhos pra estudar. A minha mente era, tipo assim, aquela coisa que a gente às vezes pensa que é normal pra nós, e eu queria que ele pensasse assim. E por ele viver aquela vida sempre de farra, desregrada, em algum momento ele virou e falou assim que eu soltei, larguei a mão dele, que ele me agrade por eu ter obrigado por ter me abandonado e me largado. E ali ele foi só piorando. E eu me senti em culpa, porque eu abandonei a mão dele. Eu me senti em culpa por ter deixado ele. Eu me senti em culpa por ter falado: "Se ele tá piorando é por culpa minha. Ele tá bebendo mais é culpa minha". Eu me senti em culpa. Já chegou ao ponto dele falar assim: "Se não fosse pelos meus filhos, tiraria a minha vida". Eu me senti em culpa se ele fizesse isso, entendeu? Hoje você ainda sente isso, Mari, por exemplo? Se ele virar Culpa? pra você hoje e falar não, se ele chegar em você hoje, depois de tudo, todo esse rolê aí que aconteceu, e falar assim: "Ah, se você não voltar comigo, eu tenho coragem de tirar minha vida", você teria essa coragem de voltar com ele Não, eu e só se falaria pra ele que o sacrificar? inferno tá esperando, ué. Ai, Só isso. obrigada, Deus. Obrigada. E a Thalita sendo eu vou poder fazer, a pessoa vai querer se matar, fazer o quê? Exatamente, gostei de ver. Mari, agora Né. eu queria te fazer uma outra pergunta relacionada ainda essa mesma pessoa que a gente está falando. Você acredita que esse tipo de homem, esse perfil de homem, eles buscam um perfil específico de mulher? Por exemplo, depois de você e antes de você, você nota que essas mulheres que entraram e saíram da vida dele têm algo parecido com você? De repente a bondade, ou a Thalita, aparência, a assim, postura? aparência nenhuma, Uhum, tá. Mas eu não tô aqui falando: "Ai, a Gisele Bündchen ou Thaís Araújo", não é isso. É que de aparência, fisicamente, pelo que eu conheço e vi, era nenhuma. Cada uma com a sua beleza, cada um com o seu jeito, nenhuma. A maioria também era de noitada, de farra, era desregrada, pelo o que eu sei, pelo que me falaram. Mas eu também não sei, porque eu não conheço todos, então também não tô aqui pra julgar ninguém. uhum. Mas, assim, você me falou uma pergunta, eu vou te falar o que eu descobri na terapia. Não é que ele procura, é o encaixe de duas necessidades de pessoas procurando. A mulher salvadora para tentar salvar alguém, entendeu?
E ele, como se diz, a minha terapeuta, ela usou um termo muito fácil, ficou aquele negócio assim, eu vou falar pra você aquilo que eu aprendi na teoria, é o encaixe de busca de emoções. É ele buscando, é essa pessoa buscando algo e ele encontrou alguém que querendo ser a salvadora, alguém, a mulher salvadora, porque eu aprendi na terapia, nós mulheres temos essa aí. Principalmente mulheres que são crescidas num ambiente um pouco mais, né, um pouco naquela estabilidade, com uma mãe muito amorível e tal. Querendo ou não, eu fui muito protegida pelas minhas irmãs e também pelo meu irmão. Então, tipo assim, quando você é muito protegida pelas suas irmãs, você quer proteger também, já é de você, né, e tudo mais. Então, eu acho, assim, que sim, que ele pode sim que ele procure. Eu acredito que depois que talvez que aconteceu, a gente teve um relacionamento, talvez ele vai procurar outras sim mulheres igual eu, entendeu? Buscando ali, porque eu acho que são pessoas que estão buscando aquela paz momentânea, talvez seja aquela estabilidade, mas não consegue viver uma constância. Não sei se eu Certo. consigo explicar para todas. Sim, eu acredito que você tenha dito que, na verdade, vocês uniram ali os propósitos do momento e foi, né, aparentemente vantajoso para ambos se relacionarem. Não, Seria eu vou basicamente não, na verdade foi, junto a fome com a vontade de comer, no sentido, eu precisando de exercer a minha necessidade de salvar alguém, e talvez ele naquela necessidade de quê? De, ser salvo, alguma coisa assim. Só que teve uma disfunção enorme pelo seguinte: ninguém salva ninguém a não ser Cristo, e mesmo assim, Cristo só salve pelo convencimento do Espírito Santo, que eu sou cristã, acredito nisso. E ele juntou aquela fome com vontade de comer, mas não com sentido bom, porque eu tinha essa necessidade de salvar uma pessoa que não me pediu para ser salva. Ele em nenhum momento me pediu. Mas eu tinha aquela necessidade. Então, eu acredito que lá no subconsciente, talvez dele, de muitas mulheres, sim. Você pode observar que muitas mulheres, elas são assim. Ela tem homens que trai, que bebe, que espanca, que faz isso, mas elas estão ali. E sim, eles procuram mulheres frágeis, mulheres que estão com a emoção frágil, mas isso é de qualquer classe social, gente. Pra quê? Que é sim, aquela mulher que quer salvar. Um exemplo clássico aí é a Cíntia Chagas. Uma mulher empoderada, uma mulher rica, uma mulher linda, mas que viveu momentos de quê? De agressão, de sendo oprimida, mas o que que ela queria fazer? Talvez ela queria salvar aquele homem de alguma coisa. Então, sim. assim, é a mulher salvadora, e eu estava sendo nisso, eu estava nessa parte de mulher salvadora. Sim, perfeito. Em relação, né, ao tudo isso que você viveu, né, até os dias de hoje, com essa experiência e que, embora seja traumática, mas também te ensinou muitas coisas, acredito que a ser forte, a observar, de repente, melhor o comportamento das pessoas que se aproximam. O que você acha, Mari, que mudou, assim, radicalmente na sua mentalidade depois desse relacionamento? No geral, assim, não somente a respeito dos homens, mas no geral, o que mudou na sua mentalidade? Aí não é só do relacionamento, desse relacionamento, é de todos os relacionamentos que eu fui vivendo. Porque 2023, 2023, dizemos assim, mas estamos em 2025, né, 2023 foi o pior ano da minha vida, foi o pior ano da minha vida. Por quê? "Ah, perdi meu irmão", sim, perdi, mas ele foi um acidente, você até aceita. Mas em 2023, em março, eu descubro o golpe e a traição, que é a pior coisa que tem, em seu chão cai. 7 de outubro, depois meu irmão morre. Também, no mesmo ano, acho que meu pai morreu, alguma coisa assim. Traição atrás de traição, amizades que você vai descobrindo que não são amizades, pessoas que diziam que te apoiar, que estaria do seu lado, que falou pra você assim: "Não, mas eu sei o que que aconteceu com você, eu vou correr atrás de você pra você, eu vou te defender". Você vê que aquelas pessoas são as primeiras a virar as costas e rirem de você. Então foi um ano que eu só tomei rasteira atrás de rasteira, e esse foi o ano que eu passei tudo sozinha, chorando sozinha. Foi o ano que eu fui roubada também aqui na Itália, que o cara pegou meu portafolho, me roubou. E as pessoas riram de mim, porque eu não percebi ele me roubando.
quando ele abriu a minha perdão, que não gente, aqui não, quando eu estava aí o cara me roubou e as pessoas riram de mim quando eu não vi ele roubando, mas assim, mas só quem sabe o que estava na minha cabeça naquele momento de tristeza, angústia, muita coisa, que poderia me julgar. Por quê? Porque é fácil rirem de mim que o cara me roubou com tanta facilidade. E eu sei o que eu estava passando naquele período. Então, assim, foi um ano muito difícil para mim. Foi um ano muito, mas muito difícil mesmo. E eu não chorei com ninguém, eu não liguei para ninguém, a não ser minhas amigas mais próximas que eu chorei, mas a maioria das vezes eu chorei sozinha com o meu travesseiro. Eu e Deus. A minha família não ficou sabendo só depois. Eu não liguei para minha mãe para chorar, eu não liguei para minha irmã para chorar. Eu continuei sorrindo, levantando a cabeça e trabalhando. Com um nó na garganta, chorando todos os dias, chorando todas as noites, pensando no como que eu ia me levantar das tombadas que eu levei na vida. Então, o que que eu aprendi em todo relacionamento? Que nessa vida é a gente, Deus, Deus e você. E aí eu descobri uma coisa também, eu tô na metade da minha vida. Se eu for ouvir o que as críticas das pessoas estão falando pra mim, que eu fui boba, porque eu fui trouxa, que não dá dinheiro pra marcha, que não faz isso, que não faz aquilo, eu ia ficar louca, Thalita. Por isso que você só escuta isso, as pessoas só te detonando. Que as pessoas, assim, é muito fácil você falar assim, ai, também tá no relacionamento abusivo porque quer. Será que é porque quer mesmo? Entendeu? Será que é porque tá ali porque gosta de apanhar ou de ser chifrada? Então, assim, eu passei por isso. Eu passei por isso. Mas se você conversar com qualquer pessoa, vai sempre falar assim: "Nossa, mas você não parecia, porque você estava sempre sorrindo. Você estava sempre com um sorriso assim". Pois é, mas atrás desse sorriso, só eu e Deus sabe o quanto que eu chorei. E minha terapeuta. Muitas vezes. Muitas vezes. Sozinha, calada. E aí depois, quando eu estava no Brasil, minha irmã perguntou, minha irmã descobriu, eu falei pra ela, mas eu não contei pra minha mãe. Mas mesmo assim eu continuei calada, batalhando pelas minhas coisas sozinha. Então, assim, eu aprendi a não confiar muito nas pessoas. E eu aprendi também que aquele que diz que é seu amigo, que vai te defender, é o primeiro que cai fora. Infelizmente. Falando ainda desse assunto de confiança, amizade, Mari, eh, em relação agora, né, para dar uma aliviada um pouco, para você respirar um pouquinho mais leve, dentro dessa nova realidade, né, a Mari youtuber, eu acredito que muitas pessoas elas estejam agora, né, tentando se reaproximar de você, tentando de uma certa forma aparecer no seu canal, né, embora ele esteja ali em constante crescimento e adaptação, assim como o meu também aqui. Volto a dizer, gente, quem ainda não está inscrito, Conexões Reais, tá? Tem conteúdo toda semana, é maravilhoso. A Mari, ela entrevista todo tipo de gente. No finalzinho, ela vai dar aí um spoiler aí de algumas entrevistas. E, assim, o que você notou que de lá para cá, você vem, de certa forma, sendo mais procurada. Isso aí te incomoda de alguma forma? Né, por você perceber que de repente essa reaproximação, ela tem um desejo oculto, ou para você tá tudo bem, você acha que tá ali dentro do que você planejou mesmo, que isso vai ocorrer mesmo? Na verdade, Thalita, no momento, eu vou ser sincera com você, tá sendo ao contrário. Na verdade, estou sendo muito criticada. Sério? Essa é a realidade. Sério. Chocada, gente. Não, sério. Mas Mas é verdade, é verdade. E tem 2 coisas que às vezes eu tô trabalhando na terapia, tá, isso eu trabalho, porque querendo ou não me ficou muito, assim, impressionada na minha mente. Olha, eu vou ser sincera pra você, da minha casa, tipo assim, só tenho minha irmã, acho que minhas 2 irmãs, uma sobrinha e talvez é inscrito no meu canal, ninguém mais, que já pedi pra inscrever, mas ninguém se inscreve. E tá tudo bem, direito deles, não tem que apoiar, porque eles não têm obrigação de fazer isso e tá tudo certo.
Só que, outras pessoas também que eu percebi que diziam que eram meus amigos, mas que me desejaram sucesso, mas não me apoiam, ao contrário, criticam e aí eu comecei a perceber o seguinte: a gente é pequeno ainda. Então, assim, eu escuto, na verdade, as pessoas falando de onde ela tá arranjando esse tipo de pessoas para entrevistar, o que que ela tá fazendo, isso não vai durar muito tempo. E aí eu vou dar um exemplo pra você, igual quando eu comecei minha vida fitness. Deixa eu te contar, comecei minha vida fitness, porque eu tinha resolvido sair da tristeza. Eu falei assim: "Eu vou me treinar, vou cuidar do meu cabelo, eu tenho que voltar", porque eu falei todo mundo fala assim: "Você é uma negra bonita, você tem um sorriso encantador, vai voltar a ser quem você é". Beleza, estou eu na minha paz, fazendo a minha dieta, me liga 7 horas da manhã uma pessoa e vira e fala pra mim assim: "Nossa amiga, 7 horas da manhã, eu tinha acabado de acordar, estava na minha paz", que eu geralmente acordo, vou ouvir uma palavra de Deus pra te levantar um ânimo. Aí a pessoa falou comigo: "Amiga, eu tenho uma coisa pra te falar". "O quê?". "Nossa, nosso corpo tá acabado, né. O pessoal lá da nossa rua tá melhor do que nós". Aí eu falei: "O quê? Como que é?". 7 horas da manhã. Mas eu tô seguindo. Mas eu sei que quando eu estiver lá no auge, quem me criticou vai querer se aproximar para pegar um pouco do meu brilho. E muito legal você tocar nesse assunto, porque isso eu levei pra terapia ontem. Eu falei que eu não vou deixar ninguém ninguém vai nadar comigo nesse barco, a não ser quem está comigo passando sede junto. Quem tá passando sede junto comigo vai beber da água lá no futuro. Quem não Sim, tá, pode esquecer. "Ah, você tá ficando ruim?". "Não, eu tô pensando em mim mais". Porque muitas vezes, Thalita, 32 anos da minha vida, muitas vezes mesmo, até 1 ano atrás, eu colocava os outros, as pessoas na frente do que eu. Eu abria mão de mim pra viver ou pra fazer as pessoas viverem bem. E ninguém, em nenhum momento parou pra fazer isso por mim. Então por que hoje eu tenho que fazer pelos outros? Hoje eu tô pensando muito nisso. Então assim, eu comecei meu canal, eu não tô tendo muito esse apoio que as pessoas pensam, a não ser igual você, a Gabriela, pessoas que não me conhecem estão me dando apoio. E eu glorifico a Deus porque, graças a Deus, as pessoas estão vindo e estão pedindo para eu entrevistar. E eu fico muito feliz disso, porque as pessoas estão vendo que eu tenho um potencial muito bom e eu fico muito feliz por isso. Entendeu? bom, Mari, assim, você sabe que eu sou sua puxa-saco e da Gabi até o final, né. Mas, uma coisa que eu digo para todo mundo, quando você está iniciando um negócio, você não precisa contar com seus amigos e familiares, porque eles não vão Isso te é ajudar, verdade. não conte. Verdade. Eles vão sim, lá na frente dar um tapinha nas suas costas e falar: "Ai, eu te conheci pequenininha, nossa, eu me inscrevi no seu canal, você tinha um único seguidor que era eu". Então assim, infelizmente essa daí é uma realidade geral, entendeu? Se você é manicure, suas amigas não vão fazer unha com você se você é Não, é barbeiro, verdade. entendeu? Seus Nossa, você amigos falou não é vão. verdade. Eu, assim, desculpa te interromper, mas eu tenho que te falar uma Sim, coisa que aconteceu, que é a pura verdade. Eu não esqueço dessa história, porque eu sou o tipo de pessoa, às vezes não é que eu dou muita, não consigo dar muita atenção, mas eu sou o tipo de pessoa assim, se minha amiga tá começando, eu não pergunto seu valor, eu vou pagar aquilo que você, que é o seu trabalho, eu valorizo o seu trabalho. Porque eu sim. sei que eu também tenho minha mão de obra e vou colocar. E eu lembro que a minha irmã começou a loja dela, online, a loja dela. Beleza, mando até um beijo pra minha irmã, que eu amo muito, que sempre tá me apoiando. Ela começou a loja dela, Marina Store. E eu conheci o Brás de cabo a rabo, porque eu sempre andei ali. E aí eu cheguei com ela e fui com ela no Brás. Entrei com ela em todas as lojas. E por incrível que pareça, ela foi, pegou todos os vestidos e eu peguei, porque eu estava lá comprando pra mim, comprei pra ela pra vender.
Só que aí chegamos em casa da minha outra irmã, separando as coisas, ela vendo, toda contente pra colocar o preço, aí eu vi um vestido que eu estava lá. E aí eu falei assim: "Nossa, Marina, eu não vi esse vestido lá não", eu falei pra ela assim: "Me vende ele, eu quero ele", eu falei assim: "Vou comprar na sua mão". Aí ela ficou assim: "Ah, não, vou te dar o valor do custo que eu paguei, porque você já Oh, me meu levou, Deus. você me ajudou". Aí eu virei e falei com ela assim: "Marina, negócios são negócios, irmandade é irmandade. Não vamos misturar as coisas. Você foi, eu estava com você. Se eu não vi o vestido e não peguei e gostei, a partir do momento que você não está lá mais, você vai vender o preço que você ia vender. Quanto que você vai vender? Vou vender por tanto. Tanto, beleza, é tanto que eu vou contar. Eu fui a primeira cliente dela, sou cliente fixa até hoje dela, entendeu? E no início, teve gente assim da minha família, que eu falo pra você, que preferia, quando ela vendia fiado, comprava na mão dela. Mas quando ela eu falei pra ela: "Para de vender fiado, para de vender fiado". Quando ela parou de vender fiado, e aí o que aconteceu? As pessoas pararam de comprar na mão dela, mas comprava na mão da loja física, onde você passa cartão, onde você faz tudo. Então sim, eu não espero nada de ninguém, até porque, Thalita, eu tenho uma promessa de Deus, e a promessa ela vai cumprir com ou sem pessoas, ela vai cumprir, ponto. Eu pus isso na minha cabeça e nada vai me parar mais. Exatamente, Mari. Eu acho que confiar primeiramente em Deus, né, é a chave do sucesso de qualquer profissão, de qualquer projeto. E não contar com as pessoas, porque tem gente que vai de forma genuína tentar te ajudar, tentar, vou assistir pelo menos 10 minutinhos aqui do vídeo dela, para dar um upzinho, para ela ver que tem mais uma visualização, para ela se animar, para ela ficar feliz. E vai fazer isso de fato só pela sua felicidade. E tem pessoas que já ao contrário, ela vai fazer questão de passar longe do seu canal já para evitar o seu crescimento. Uhum. Né, e assim, Infelizmente. Mari, eu particularmente eu amo seus vídeos, eu peço que você Ai, obrigada. continue, que você não desista, nós Não vou desistir estamos não. juntas, ninguém solta a mão de ninguém, claro. Não, nós vamos fazer um projeto juntos, eu te falei, nós vamos chegar e nós vamos fazer um projeto juntos. Eu, você e Ninguém a Gabi. não, sim, em nome de Jesus, e logo vai dar tudo certo, então assim, Vai, com certeza. vocês são minhas divinhas, você sabe que eu tenho um amor muito grande por vocês, embora a gente se Ai, conheça há pouco obrigada. tempo, né, gente, a gente vem É, e nem convivendo aí há pouco presencialmente. tempo. Exatamente, mas já estamos aí querendo iniciar projetos, né? Nós três, as três mulheres, e a Gabi também, né? O canal da Gabi é Gabriela Martini, né? Isso, que Isso, pronto. fala Quem de quiser viagens, também. essas coisas. Isso, quem quiser conhecer também, dá uma passadinha lá, se inscreve, ajuda aí a nossa mana, né? A conseguir os objetivos dela. E agora, chegando ao final da nossa entrevista, com muita dor do coração, porque tava É, legal foi muito pra rápido. caramba. Eu quero, Mari, que você deixe uma mensagem para as mulheres de forma geral que passaram ou que estão passando, porque tem aquela galera que tá passando por aquela situação, mas ela tá com o olhinho ainda. Sabe quando você acaba de acordar que você tá acordo ou não acordo? Aquele Uhum. olhinho meio sonolento? Então, eu acho que alguns comportamentos que você citou aqui vai fazer elas abrirem os olhos, porque conforme você vinha falando, eu comecei a puxar ali aquele filme de fita cassete, quando a gente rebobinava, e eu já passei por isso. Ah, isso aqui já aconteceu comigo. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para essas mulheres e homens Claro. também, se estiverem nos assistindo, Uhum. se elas, se de alguma forma tudo isso que você falou aqui na nossa entrevista tocou elas de alguma maneira, dá um conselho, uma palavra de apoio que você considere bacana e que você gostaria de ouvir ali no momento que você estava passando. Olha, o que eu tenho pra falar pra tanto mulher quanto pra homem, que também tem muitos homens que passam por relacionamento abusivos, não é só mulher. Quem te aponta o dedo e vira e fala pra você que você tá passando por isso que você quer, eu entendo, não é porque você quer. É a esperança que você carrega no coração. É a esperança de ver que aquela pessoa vai mudar. É a esperança de não perder seu casamento de muitos anos. É a esperança que você tem que com o seu amor você pode mudar aquela pessoa, que com o seu amor você pode transformar a vida daquela pessoa. Aquela pessoa ela fica te alimentando com migalhas, aquela pessoa ela fica te alimentando com pouquinhos de atenção, e a sua carência é tão grande por querer tanto que aquela pessoa fique do seu lado, querer tanto que aquela pessoa mude que você não está enxergando. Mas parem.
Respira 10 minutos no seu quarto sozinha. Respira 10 minutos. Relaxa a sua cabeça, coloca uma música e fale com Deus mesmo e fala: "Deus, me mostra", porque eu tenho certeza, porque comigo aconteceu, que lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo, uma vozinha tá falando para você sair, mas algo te faz você ficar. Não se sinta envergonhada, não se sinta culpada pelaquilo que as outras pessoas escolheram. Não mendiga atenção, não fique implorando. Eu falo: "Ah, Mariana, mas eu ainda gosto dele". Eu sei, porque eu também. Sabe, que isso é importante a gente falar, Thalita, o sentimento foi embora? Não! Mas o que você vai fazer com gostar? Você vai permitir que a pessoa te abuse, te pule em cima de você? Ou você vai amar você mesma e falar: "Não, espera aí, eu não mereço isso". Se olhe, se valorize, se ame, porque você é filha de Deus e como filha de Deus você é uma princesa, você é um príncipe. Todo príncipe, toda princesa merece algo melhor, porque foi isso que Deus planejou para nós. Hoje, aos meus 32 anos, eu olho, sim, tá, tem sentimentos? Tem, mas e aí? Eu vou permitir para me abusar mentalmente, que eu tô falando assim, me trair novamente? Não. Ah, mas pode mudar? Ok, pode mudar. E amém, que mude, mude, desejam a mudança mesmo, que tem que mudar. Mas e aí? Você vai se arriscar de novo? Tudo tem que pensar. Então, assim, não se culpe, mas respire e saia. E a você que tá sendo que vive dentro de casa, que tá sendo que apanha, que é agredida, você que tá ali sofrendo psicologicamente, até você mesmo que é de uma comunidade cristã, que o pastor fala: "Fica, vai orar, vai jejuar", não faça isso. Não faça isso com você, não faça isso com os seus filhos. Casamento, filho não salva casamento. Gente, na verdade, o que eu quero trazer para vocês é: a gente não é salvador de ninguém. A gente não vai salvar ninguém. Como que eu cheguei a isso? Gente, terapia, faça terapia, busque em Deus, porque o único que vai salvar vai ser Cristo. E olhe lá, porque ainda tem gente que não vai ser nem salvo, porque não quer. Então, você não é Maria Salvadora, você não é Zé Salvador para salvar ninguém, entendeu? Siga a tua vida, estude, trabalhe, progrida, cresça. Se a pessoa quiser mudar, ela vai mudar por ela e depois por você. Porque primeiro ela tem que amar ela. E se ela mudar, amém. Que o casamento vale a pena. Mas se ela não mudar, não fica assim. Não apanhe, não seja agredida. E não viva num relacionamento abusivo mesmo. Por uma carência, por medo de ficar sozinha. Não é ruim ficar às vezes sozinha. Porque no tempo certo Deus vai levar para vocês a pessoa certa. Então, assim, é isso que eu falo para vocês. E eu peço de coração assim, que isso chegue em alguém que possa fazer sentido de olhar. Porque se você olhar para mim hoje, há 2 anos atrás, você ia falar assim: "Meu Deus, que menina, quem é essa menina aí? Que sorriso acabado, sem luz, sem energia". Então hoje eu recuperei a minha energia. Não perca a tua luz e a tua energia. Lembre sempre, você é princesa e príncipe, filho de Deus. Não merece isso. Não deixe que alguém tire a sua essência por nada. É isso que eu gostaria de deixar para todos. Obrigada, Mari. Foi um prazerzão, assim, te entrevistar. Eu acho que Eu falei demais, né, Thalia? não, de forma alguma. Eu gostaria de ter 3 horas aqui de entrevista, porque Hum. é muito bacana a gente conversar com uma pessoa que, de repente, gente, é dificuldade, né? Todo mundo passa. Só que eu acho que é importante a gente mostrar essa volta por cima. Ainda está passando pelo processo, ainda faz terapia, mas está vivendo, continuou, não foi lá e, E eu né, acho legal também não ter placou. vergonha de falar que faz terapia, que tem sentimentos, que a pessoa mexe com você. É normal. Sim, Isso aí eu pe 2 há 3 terapias atrás que eu trabalhei isso, é normal. Mas e sim. aí? E Isso é com o assumir tempo isso que é vai ser curado. bacana, né, E Mari? assumir, você Porque mesmo já falou pra mim: "Assume, você tem que assumir". sim. A gente assumiu, né. Exatamente. E é importante até mesmo para cura, porque se a gente tem um machucado e a gente não assume que aquilo ali está machucado, a gente não passa um remédio, a gente não consegue curar, talvez vai dar uma bactéria. Então, assim, é a mesma coisa o nosso sentimento. A gente precisa assumir que existe ali um machucado, um ferimento, para que a gente possa tratar aquilo e futuramente a gente cicatrizar totalmente. A gente olhar e falar, ah, foi um machucado, mas está tudo certo, passou. Ah, claro, vão ter momentos ali que você vai lembrar, talvez você sinta raiva de si mesma, talvez você sinta raiva do outro, talvez você, de alguma certa forma, claro,
para quem é cristão, a gente entende que isso é errado, né, ter essa raiva do próximo. Tem situações que a gente passa que existem até memes brincando, né, que a gente fica ali manipulando na mente que a gente deveria ter respondido, que a gente deveria ter ido para cima, ter resolvido de uma outra forma. Mas é importante que a gente assuma o machucado para a gente poder curar. Então, eu quero te parabenizar por você Ai, fazer terapia, por você ter colocado na sua cabeça de que não era o fim, de que tá tudo bem o que você passou, que dá para se recuperar, que dá para curar essa ferida. E por você também aceitar vir aqui trazer pra gente um pouquinho da sua história, que é cheia de aventuras, né? De coisas tristes, mas também coisas muito bacanas. E eu quero também deixar aqui, tá, gente, em aberto, quem quiser participar do nosso canal, quem quiser também participar do canal da Mari, fique claro. à vontade. Mari, como que a gente faz para entrar em contato com você, para tentar, de repente, agendar uma entrevista? Agora vocês podem estar entrando pelo Conexões Reais, que é o Instagram, ou mariana.aline.14, que também é o meu Instagram, ou pelo TikTok também, que é Conexões Reais. Aí é só vocês entrar, depois eu vou te mandar todo o link para você colocar aí, quem quiser me dar uma entrevista, falar, contar um pouquinho de história, é só vir aqui e visitar também o nosso canal, que tem muita história interessante. Bacana, Mari. Para aquelas pessoas que, de repente, acham que o que eu tenho de legal para falar? Não tenho nada, eu sou uma mulher, uma dona de casa, tenho um casamento ok, tenho meus filhos que tá tudo bem, o que que eu vou falar sobre a minha vida? Eu não trabalho. O que que você tem para deixar? O meu podcast já disse, conexões reais, histórias que conectam. E eu sempre falo, toda alma tem uma história. Então, todo mundo tem a sua história, todo mundo tem a sua passagem, todo mundo tem algo a acrescentar nesse mundo. A gente não veio para ser vazio, e sim para acrescentar. Então, se você pensa isso, você é muito enganado, porque você tem algo para me acrescentar. Você tem algo para acrescentar para Thalita, você tem algo para acrescentar para o mundo. Não cometa esse erro, sabe por quê? Porque um ano atrás era assim, eu achava que eu não tinha capacidade, que eu já escutei muitas vezes que eu era sonsa, que eu era lerda, que eu não ia pra frente, ai que lerdeza, aquilo outro, e hoje, olha onde Deus tá me colocando, por incrível que pareça, até narração de livro eu tô fazendo, Sim, de ficou um lindo, escritor gente. de um escritor, né, que mora aqui na Itália há 30 anos, tá muito bacana, então assim, todo mundo tem algo para acrescentar, todo mundo tem, as conexões elas existem. Se não fosse por essa conexão, eu não teria te conhecido, eu não teria conhecido a Gabi, né, eu não teria feito essa conexão maravilhosa, essa energia boa. Então assim, todo mundo tem, toda alma ela tem a sua história, e ela merece ser contada, é isso que eu penso. Então quem quiser contar, só me chamar que a gente conta a história de cada um. É isso. Perfeito, Gabi. E para finalizar, gente, eu vou deixar aqui também com vocês o meu e-mail, né? Como vocês sabem, eu também conto histórias enviadas por e-mail, de repente, de pessoas que não querem, de alguma forma, né, serem divulgadas. Então, no meu canal, todo mundo é José e Ana, tá tudo certo. Se for uma coincidência de você realmente chamar a Ana, a gente vai ter que deixar a Ana, tá, amiga? Para não dar muito na cara. Mas manda pra gente a sua história para que a gente possa contar também, de certa forma, seja homem, mulher, essa questão das histórias, ela é bem mesclada, tá, gente? Então pode mandar, seja você homem, mulher, que a gente vai gravar também com todo carinho, todo amor e respeito, e deixar livre aí para opiniões, para conselhos, né, nos comentários, que sempre rola bastante disso. Mari, eu gostaria de te agradecer pelo seu tempo. Eu Eu que sei agradeço. que é tudo muito corrido, né? Tanto na minha vida e também na sua, até pela questão do fuso horário, a gente teve um Uhum. pouquinho de dificuldade nesse ponto, mas eu quero agradecer muito pelo tempo que você cedeu aqui para o nosso canal. Um grande beijo no seu coração. Estou ansiosa esperando você chegar aqui no Brasil para a gente gravar o nosso próximo videozinho. E é isso, fica com Deus, só sucesso, em nome de Jesus, logo, logo monetizadas, né? Amém. Total felicidade realmente é ver você, a Gabi e eu crescendo neste mundo agora do YouTube, né. Então, assim, desejo tudo, tudo de bom mesmo, sucesso pra você, tá, e para o seu canal, e do seu namorado também, né, que tá aí com Isso, gente. você, das pessoas Pequeno, que nos quanto isso. apoia também, igual o Vicente tem nos apoiado, então eu desejo que Sim. todos vocês cresça. E a gente vai fazer um projeto que vai fazer
bum, tenho certeza. Em nome de Como você Jesus. falou, é uma segurando a mão da outra e a gente vai voando. Então sucesso, Amém. minha amiga. Minha amiga que eu não conheço ainda presencialmente, mas sucesso. Muito obrigada, é muito genuíno, eu sei. E é recíproco também, porque eu desejo a você Perfeito. todo sucesso. O que eu puder fazer para ajudar, né, eu tenho menos experiência que você, claro, porque embora eu venha cuidando aí do canal, né, do meu namorado há algum tempo, né, alguns anos já, mas, nessa questão de eu mesmo ser a titular, né, do contrato aí com o canal, é novo para mim, né, gravar assim dessa forma, dessa maneira, é novo para mim. Eu acredito que você tem muita coisa ainda para me passar e eu estarei aberta a sugestões, tá? E é isso, princesa. Desejo tudo de bom para você. Agradeço Obrigada. muito. Vou finalizando aqui, tá, gente? Essa foi a nossa inauguração, tá, do nosso canal e também o primeiro episódio do De Mulher para Mulher. Deixo com vocês um beijo. Agradeço quem permaneceu conosco até aqui, Você tá? E voltem sempre, por favor, tá bom? voltem mesmo, vai ter sempre história. Beijão. Fiquem Beijo, todos com obrigada, Deus. Thalita. Beijo, tchau, tchau.